Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cidadão Galáctico Gaia. Meu nome é Paulo Donizete e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Guerra de Orion. Embora eu já tenha falado em um vídeo anterior sobre a Guerra de Orion, essa guerra é uma guerra muito longa e hoje nós vamos analisá-la sobre um outro ponto de vista. Hoje nós vamos levantar uma reflexão sobre as consequências que trouxe essa guerra para a Via Láctea e também as consequências que ela trouxe para o nosso querido planeta Terra. Então, antes de mais nada, gostaria de falar de um conceito que provavelmente vocês já sabem, mas que vale a pena lembrar. Vivemos dentro de um universo onde existe uma lei maior, é a lei do Uno, ou seja, tudo que existe é apenas um. Não existe separação entre eu e vocês. Todos nós somos um. Aparentemente, eu estou aqui produzindo esse vídeo e vocês estão aí assistindo esse vídeo. Mas, na verdade, que existe apenas um. Só existe um. Visto pelos olhos do Criador, da fonte que tudo é, ela vê apenas um só. Só existe apenas um. Ela não vê a separação. Ela não vê a dualidade como nós a enxergamos. Sendo assim, tudo deverá voltar ao Uno. Embora que nós estejamos separados, nós vamos ter que um dia retornarmos à fonte que tudo é. E assim sermos um novamente. Concordam? Embora nós temos o livre-arbítrio de fazermos aquilo que nós quisermos para a nossa vida, a fonte nos leva a refletir constantemente sobre a nossa natureza na qual nós viemos, né, a origem que nós viemos, da fonte que tudo é. Para podermos entender isso de uma forma prática, nós vamos falar sobre a Guerra de Orion. Uma guerra que durou cerca de 3 milhões de anos. Tá? Mas esses 3 milhões de anos, pessoal, não é uma data precisa, porque essa guerra ocorreu em várias dimensões, na terceira, quarta e quinta dimensão. Então é difícil a gente dar uma precisão. A questão temporal ela varia muito de uma dimensão para outra. Então vamos ver em quais as regiões que essa guerra ocorreu, dentro de Orion. Então foram as regiões de Deneb, Aldebaran, Bellatrix, Betelgeuse, Sirius, Próximo, Comando Astar, Ptolemy, Agena, Ômega, Centauro, Tau 7 e também em Satik. Para quem não sabe onde é Satik, Satik é o nosso sistema solar, que antigamente era chamado de... O nosso sistema solar era chamado de Satik, só que ele tinha muito mais planetas bem maiores que Saturno, só para vocês terem uma ideia, mas que foram destruídos pela Guerra de Orion e formam esse cinturão de asteroides que envolve o nosso sistema solar. Então vamos analisar o seguinte, as consequências que essa guerra trouxe para a vida do universo, né? Não só da nossa Via Láctea, mas também do universo. Através do uso das bombas Quark pesada, foram destruídos cerca de 25 estrelas dentro da Via Láctea. E cerca de 230 planetas foram destruídos. E foram desintegrados cerca de 137 trilhões de almas. É algo realmente fenomenal, né, gente? Algo que não dá para a gente imaginar a grandeza de destruição que essa guerra provocou. Né? E, naturalmente, ela não deixou de influenciar a vida de uma forma geral até os dias atuais. Essa guerra ela não estava tendo um fim, né, pois não havia nem ganhador nem perdedor. E só estava trazendo consequências desastrosas para o universo de Nebadon
para a Via Láctea, evidentemente. Mas todos nós sabemos perfeitamente que todos estamos interligados e não existe separação entre Via Láctea e outras galáxias do universo. Tudo forma um todo, né? Naturalmente, os responsáveis maiores pelo universo teriam que tomar uma providência em relação a essa guerra. E foi isso que foi feito, ou seja, os 7 samurais. Os 7 samurais são os 7 comandantes da supraconfederação, que existe a nível imaterial, está além do nosso nível material, porque o nosso nível material vai até 8D, ou seja, até a 8ª dimensão. E assim eles acabaram com a guerra e criaram uma zona neutra. A zona neutra é uma região onde, de vez em quando, o nosso sistema solar passa por ela, por essa zona neutra, dentro do seu processo que ele faz em volta da estrela central da galáxia, e ele passa por diversas zonas dessa zona neutra que é dividida entre as duas partes participantes aí dessa guerra. Então houve uma reorganização, delimitação das federações dos dois lados da guerra. E como não podia deixar de ser, essa guerra, embora tenha acabado de uma hora para outra, né, ela trouxe consequências imediatas e também consequências a longo prazo. Então vamos analisar as consequências imediatas dessa guerra, ou seja, os problemas que surgiram no pós-guerra. Exigiram uma nova forma de gerir a sociedade. Eles tinham cerca de 3 trilhões de clones humanos que foram criados por causa da guerra, por Toranque. A questão agora era o que nós vamos fazer com esses clones. Essa que era a questão. Então eles decidiram distribuir esses clones em vários planetas e impor um sistema de caças que era o mesmo sistema que Saraten impôs na galáxia de Arcones, onde o indivíduo ficava em determinado nível dentro da sociedade e nunca podia evoluir. Então foi esse sistema que eles adotaram, e aí naturalmente foram criados diversos planetas que ficaram em estado de quarentena, né? Como é o caso do planeta Terra, que também estava em estado de quarentena e que saiu desse processo, está saindo, né, desse processo agora. Iniciou-se um processo de reeducação do uso da tecnologia para fins pacíficos. Em alguns sistemas solares foram implantadas novas legislações na sua estrutura, na estrutura familiar, social, política, econômica e tecnológica. Então, precisaram ser feitos uma série de reajustes em toda a sociedade, uma série de mudanças que foram feitas. As federações galácticas, para tentar solucionar o problema, acabaram impondo inúmeras restrições para os indivíduos, tais como deletou informações das almas após a morte, controle do processo encarnacional e evolução limitada até o nível do Eu Sou, dentre outras medidas que foram tomadas de forma arbitrária. Dentre outras mudanças, isso com o passar do tempo gerou uma série de protestos por parte de alguns seres que se posicionaram contra essa atitude de ferir o livre-arbítrio dos indivíduos. E aí que entra a famosa rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer, juntamente com Satã, que se posicionaram contra essa atitude arbitrária das federações galácticas, que estavam tirando a liberdade das almas de fazerem aquilo que era natural, ou seja, terem a liberdade de escolha, de ascensionarem a níveis mais elevados. E não da forma como eles estavam fazendo uma série de limitações às almas, impondo uma série de controles e hologramas existenciais. E o Lúcifer recebeu o apoio de vários outros seres que tinham essa mesma visão, tais como o regente do nosso universo de Nebadon, que é o Mika, e dos Goronandex e Voronandex e Lanonandex, bem como outros seres como Satanás. Satanás, gente, vale lembrar que Satanás não é
um ser negativo como vocês possam estar pensando. Satanás, eu vou depois fazer um vídeo falando só sobre ele, que ele não é um ser negativo, tá? Foi apenas uma campanha que fizeram contra ele, os seres negativos, na verdade, os seres da não-luz, que criaram uma imagem negativa dele para fazer pensar que ele era um diabo. E, na verdade, ele não é nada disso. Pelo contrário, ele é um dos seres que mais ajudou nesse processo de trazer a maior liberdade para as almas poderem ascensionar. Com o passar do tempo, passaram a ser vistos como demônios ou diabos, né, pela propaganda que foi feita, mas eles não são nada disso. Nem o Lúcifer, nem o Satanás. Vejam as consequências da guerra de Órion aqui no nosso planeta. A guerra entre israelenses e palestinos nada mais é que uma consequência dos karmas gerados pela guerra de Órion. Os conflitos na região sagrada se alastram desde as guerras de Órion, Capela, Nova Aurora e muitos outros sistemas, se precipitando na Terra, e em especial naquela região. Os discípulos de Jesus Cristo também participaram dessa guerra, da guerra de Órion. Eles destruíram planetas e estrelas, e provavelmente Jesus tem convidado eles para vir cumprir a sua missão aqui, com eles, para poder equilibrar tudo aquilo que eles tinham feito no passado. E com isso poderem se elevarem a níveis mais elevados. Nós sabemos, gente, que em tudo existe a lei de causa e efeito acontecendo a todo momento da nossa vida. E como eu disse sobre as consequências imediatas e consequências a longo prazo nós temos os problemas climáticos aqui na Terra. Tem como outros problemas que virão acontecer no futuro. Tem como causa toda essa destruição causada pelo uso abusivo das bombas de quark pesado. Nós temos aí influências no sistema gravitacional, que é algo meio complexo, que envolve a física quântica, né? Pois temos que entender o seguinte, de uma forma bem simples. Quando você explode um Sol ou um planeta, isso afeta não apenas aquela dimensão em que aquele astro se encontra, se localiza, mas também afeta as membranas brana. Aí você vai perguntar, mas Paulo, o que é essas membranas brana? Elas são como cortinas que separam as várias dimensões, ou seja, elas localizam entre duas dimensões. Eu tenho duas dimensões, entre elas nós temos aqui as membranas brana. E as bombas de quark, ao explodirem, elas afetam toda a estrutura atômica de todas as regiões em que elas foram lançadas, de forma contínua. Ela afeta outras dimensões e outros astros, causando uma série de anomalias e rupturas dentro do sistema atômico. Pois vocês se lembram do conceito que eu coloquei inicialmente nesse vídeo, falando sobre a lei do Uno? Como dizia Leonardo da Vinci, quando um pássaro alça voo aqui, o clima do outro lado da Terra é afetado, pois tudo está conectado. Uma ação mental ou física nossa causa uma série de consequências no universo, pois tudo é um. Não tem como separar. Tudo é um e ao mesmo tempo múltiplo. E tudo isso forma um todo dentro da vida que tudo é, dentro da fonte que tudo é. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhem com seus contatos, deixem o seu like e para aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.